Continuando então a análise do fórum, do capítulo Mudando as Atitudes dos Alunos perante a Ciência, do livro do Pozzo e do Crespo, A Aprendizagem e o Ensino de Ciências do Conhecimento Cotidiano ao Conhecimento Científico. Hoje nós vamos analisar as perguntas 2, 3 e 4 do Fórum de Discussões. A pergunta 2. Quais características fazem das atitudes um conteúdo educacional difuso e fugidio? Bom, difuso que se espalha para todos os lados. Fugidio, aquilo que você não consegue, tatear, não é tangível. Então, as atitudes, elas possuem um caráter implícito, mesmo para os professores, pois suas atitudes também foram moldadas de forma implícita. Por isso, conforme comentamos, no vídeo anterior, é necessário tornar explícito o ensino de atitudes no currículo de ciências. A esse caráter implícito, somam-se então sua generalidade, onipresença ou estabilidade, que fazem das atitudes um conteúdo educacional particularmente difuso e fugidio. Então, está aí a resposta, Essas características são justamente o fato dele ser implícito. Então, olhem agora a nuvem de palavras que foi retirada, que foi construída a partir das respostas de vocês. Aparecem, com bastante ênfase, o implícito, implícita, a estabilidade desses conceitos, a sua generalidade, a sua onipresença, que são características, então, que vão torná-lo difuso e fugidio. E aí a gente teria, para a aprendizagem, estratégias que devem ser diferentes das estratégias que são utilizadas para ensinar, por exemplo, os conteúdos conceituais. Então, na questão 3, eu peço que vocês comentem a metáfora que é utilizada para caracterizar os conteúdos atitudinais, conceituais e procedimentais. Então, eu aproveitei uma tabela que foi construída, um quadro, que foi construído por um colega, na qual é mostrado, então, na primeira coluna, os conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal, e a metáfora que é feita com os estados físicos. Então, o conteúdo conceitual, ele é comparado ao estado sólido, porque conteúdos são mais tangíveis, ou seja, é algo que pode ser manuseado de maneira mais direta, pode ser organizado de diferentes maneiras, assim como a gente pode, mudar de lugar, organizar, sequenciar materiais sólidos, podemos também sequenciar conteúdos, que são conteúdos conceituais, no currículo. Por exemplo, se vocês pensarem no índice de um livro, temos os conteúdos conceituais elencados. A ordem pode variar de livro para livro, inclusive o professor, na construção do currículo a ser trabalhado em sala de aula, ele pode não ter exatamente a mesma sequência conceitual que os livros têm. Então, por isso, essa analogia com o estado sólido é algo mais tangível, algo mais sequenciável. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho para frente também. Bom, já o conteúdo, pulando aí a linha do procedimental, aos conteúdos atitudinais, é feita uma metáfora com o estado gasoso. E por que isso? Porque se a gente imaginar um gás, o gás ele se espalha por todo o recipiente em que ele está. O gás ele tem uma característica de penetrar em todos os cantos. Ele tem uma característica de ele não ser, a gente não conseguir pegar o gás. Então, ele é onipresente, ele aparece e não é sensível, não é palpável aos nossos sentidos. Da mesma forma, então, que os conteúdos atitudinais, eles estão presentes de forma contínua em todo o currículo, mas a gente não tem como sequenciá-los. Então, por exemplo, o autor dá um exemplo que fica até engraçado do modo como ele coloca. Então, neste mês vamos trabalhar o conteúdo atitudinal da solidariedade. No próximo mês, o espírito crítico. No seguinte, a tolerância. No próximo, cooperação. Quer dizer, não funciona assim. E nem a gente vai marcar ali, para um dia da semana, uma sexta-feira, uma prova sobre tolerância.
tá? Então não funciona dessa maneira, né? Ele está presente em todas as áreas, né, em todos os momentos do currículo, e o grande problema que nós temos hoje com o desenvolvimento dos conteúdos atitudinais é o fato desses conteúdos eles estarem implícitos. Então, os autores advogam que é necessário torná-los explícitos no currículo, né, explícitos do currículo, para que você possa saber exatamente em que momento você está conseguindo desenvolver determinado conteúdo atitudinal. Claro que outros vão estar presentes também, né? Mas você pode ter certas atividades que podem valorizar, né, os conteúdos atitudinais. Por último, né, os conteúdos procedimentais, né, a metáfora que é feita com o líquido. Então, eles são comparados ao estado líquido por apresentarem características que permitem comparar tanto com sólido e tanto com gasoso, mas que não têm a atribuição completa de cada uma dessas características, estando no estado intermediário, né? Então, eles estão presentes, podem se adaptar em diferentes contextos da aprendizagem, como atitude, mas também podem ser organizados em diferentes técnicas, como são os conceitos, né? Sendo assim, então, um estado intermediário entre eles. Bom, no próximo slide, a gente tem a questão 4. Como os autores sugerem o tratamento dos conteúdos atitudinais no currículo? Então, os conteúdos atitudinais devem ser trabalhados de forma contínua, como um objetivo educacional. Dessa forma, como comentamos, não podem ser fragmentados, né? Então, um mês esse conteúdo, outro mês o outro. Não podem ser separados, sequenciados. Eles devem estar presentes em todas as disciplinas, o que requer maior consenso, não só entre os professores das áreas das ciências, mas também entre outras áreas do currículo. O objetivo da educação em atitudes deve ser promover mudanças o mais estáveis e gerais possíveis. Seu sucesso vai requerer a concretização desses propósitos, né, em formas e normas de conduta que ajudem professores e alunos a perceberem essas atitudes que geralmente são tão intangíveis. Então, uma aula tradicional em que o professor está lá na frente, expõe o conteúdo, depois do conteúdo ele coloca algumas atividades de fixação, né? Qual é a abertura para você desenvolver, né, autonomia, você desenvolver cooperação, tá? Então, você desenvolver a curiosidade intrínseca, né, ao processo de fazer ciência, ao processo da construção do conhecimento científico, né, a curiosidade, né, saber fazer perguntas. Então, as aulas precisam ser diferentes para que a gente possa realmente desenvolver conteúdos atitudinais que são pertinentes, né, ao modo de se conhecer através da ciência, de se conhecer o mundo através da ciência. E por último, então, a nuvem, né, de palavras que foi retirada das respostas de vocês traz para a gente, né, grande parte dessas respostas. Então, fragmentado, não pode ser fragmentado, sequenciado. Ele precisa trazer o cotidiano, porque as atitudes não são desenvolvidas para serem encerradas dentro de sala de aula. A ideia é que se tornem verdadeiros valores que possam contribuir, né, com a vida, com a formação desse cidadão. Então, trazer o cotidiano, trazer questões ambientais, por exemplo, né, trazer notícias de jornal que possam dialogar com os conteúdos conceituais, você também vai estar trabalhando esses conteúdos atitudinais, a tomada de posição, a tomada de decisões, né, a capacidade de argumentação. Tá? Isso vai ser desenvolvido em paralelo com os conteúdos, né, e desenvolver esses conteúdos com os conteúdos, conceituais e também os conteúdos atitudinais em paralelo. Bom, então, para essas questões a gente fica por aqui e temos o outro vídeo, né, para continuar as questões que estão no fórum.